Algumas pessoas têm uma dificuldade enorme de esquecer episódios que lhe magoaram, que lhe machucaram, que lhe ofenderam, que lhe entristeceram, que lhe decepcionaram. Porque eu tenho um pensamento comigo. Eu acho que quando ela esquece algo desse tamanho, com essa profundidade, é como se ela estivesse dizendo para as outras pessoas que aquilo não foi importante. E foi, né? Ela sofreu. E aí ela guarda aquilo ali como se fosse um tesouro valioso. Mas na verdade não é. Isso traz um peso que a aprisiona. E além de aprisioná-la, aquela pessoa que fez o dano, que fez o mal, é uma forma de ficar presa a essa pessoa, ela também perde oportunidades de ter perdão de Deus. Vamos falar sobre isso logo depois da vinheta? Olá, pessoas incríveis, pessoas de Deus, é uma alegria enorme ter você aí do outro lado nesse nosso encontro Comportamento e Fé, que é quando pegamos algo do comportamento humano e trazemos para a ótica da palavra de Deus. Isso é muito importante. E eu vou falar sobre algo que é muito antigo, né? Muito antigo. Acho que o ser humano ele sempre fica aí ressentido, magoado, quando contrariado. Tem gente que consegue ter a proeza de ficar magoado com Deus, ficar zangado com Deus, porque acha que Deus a decepcionou, a frustrou, e ela tem a mesma sensação. E por que eu digo isso? Há muito tempo atrás, um conhecido nosso foi a um velório, a um sepultamento ali de uma pessoa que tinha ali, né, alguma importância entre aqueles familiares, e esse amigo foi dar a palavra para os familiares. E aí ele aproveitou ali o local, assim como tinham outras pessoas também muito tristes, e ele encontrou uma pessoa e foi falar de Jesus. E essa pessoa reagiu assim: onde ele está? Eu quero matá-lo, quero acabar com ele. A pessoa estava extremamente zangada com Jesus por ela interpretar que Deus, por maldade pura, tinha levado o seu ente querido. Eu entendo a dor da pessoa, eu entendo que algumas pessoas acabam tendo uma reação assim bastante intensa a esse tipo de perda, né? Mas daí isso virar uma mágoa é algo maior, né? Quando a pessoa esfria um pouco a temperatura, ela consegue ver que Jesus não fez maldade com ninguém, né? Mas isso é um caso assim, muito particular, né? O comum é nós ficarmos magoados com iguais, né? Com pessoas que são iguais a nós. Mas olha só o que a Bíblia Sagrada nos recomenda. Está lá na carta aos Efésios. O capítulo é o 4, o versículo é o 31, e se der a gente lê o 32 também. E, como eu sempre digo, a gente está lendo na versão NVI. Diz assim o texto: livrem-se de toda a amargura. É algo que pode ficar realmente no nosso coração e nós temos que nos livrar daquilo. Amargura, ressentimento, mágoa, tudo é a mesma natureza. Aquilo, além de ocupar espaço na nossa vida, nos prende, nos mantém presos à pessoa que nos fez aquele dano, que nos fez aquele mal. O pastor Jaime de Amorim, aqui na sede em São Paulo, que é onde eu fico, na Igreja da Graça aqui de São Paulo, ele sempre fala de uma passagem lá do José do Egito, né? Onde uma das coisas que ele afirma: Deus me fez esquecer. Se você não esquece, se você não se desprende daquele episódio e daquela pessoa, você não avança. Então, a primeira recomendação é essa: livre-se, jogue fora, que nem se livre de algo velho, de um lixo, de algo que está ali até juntando mofo. Algumas coisas até dá mau cheiro, né? Lixo, por exemplo, você vai lá, joga fora, você se livra daquele negócio, o ambiente de casa fica até mais leve, não é verdade? Livre-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria. Todas essas reações
tidas como normal, elas nos fazem mal. Antes da gente continuar, quero te convidar para me seguir lá no YouTube. Mirtes Bernardes é o meu canal e você precisa ali fazer a sua inscrição e deixar um comentário, deixar um gostei ou não gostei, né? Vivi uma situação assim, foi difícil, mas consegui me livrar, esquecer o que aconteceu. Isso é importante porque até o próprio YouTube vai entender que é um assunto que pode ser oferecido para outras pessoas também, e ele mesmo vai lá e envia para as outras pessoas. E olha, o mundo está muito amargurado, o mundo está muito magoado, o mundo está muito ressentido, pessoas afloram suas fúrias, suas iras do nada. Elas vão de 0 a 100 na irritação, na irritabilidade, né? Como por qualquer motivo. E às vezes é um motivo tão bobo depois quando vai olhar, não é verdade? Briga no trânsito, não é não? Verdadeiras agressões acontecem por causa de discussão muito boba, não ajuda a gente em nada. Olha o versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente. Ah, pastora, desculpa aí, mas você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe como maltrataram a minha alma, como me constrangeram. Eu vou falar de uma pessoa que sabe exatamente o que você passou. Jesus. Jesus foi maltratado, arrancaram as barbas dele com a mão, bateram nele com um caniço na sua cabeça, ele levou uma coroa de espinho na cabeça. Jesus sabe exatamente o que é ser maltratado na sua carne, na sua dignidade. Olha, ele sabe o tamanho da sua dor. E olha o que diz aqui, perdoando-se mutuamente como Deus perdoou em Cristo. A obra que Jesus faz é que nos dá a condição de perdoar alguém. Por nós mesmos não conseguiríamos. Ficaríamos ali aprisionados àquela fúria, aquele sentimento de vingança, né? Aquele desejo ali do bem feito, tomara que quebre a cara. Não, isso não pode habitar em nós. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E esse Espírito, ele nos constrange, ele nos mostra que aquilo que nós estamos passando, Jesus passou também de forma multiplicada. Ele não sofreu essa vergonha, essas agressões, traição, né? Só por minha causa. Ele passou por tudo isso, por mim, por você que está me assistindo, por toda a humanidade em todos os tempos. Não só os da época dele, mas por todo aquele que viesse a crer no seu nome. Nós fomos incluídos nessa oração que Jesus fez. Então nós devemos nos livrar de todo tipo de amargura. Vamos orar? Ô Pai maravilhoso, o Senhor nos dá o seu perdão por meio do sangue de Jesus, que foi derramado com duras penas, com chicotada, com coroa de espinho, com tantas feridas. Sobre cada ferida, sobre cada pisadura, sobre cada machucado criado em Jesus, nós podemos ser sarados, perdoados, restaurados, ter saúde, andar em novidade de vida, tudo por causa da obra do Senhor. Então, Deus, ajuda-nos a nos livrar de mágoas e ressentimentos, a oferecer perdão para quem nos maltratou. Existem situações que são muito graves, sim. Não estamos desmerecendo a dor de ninguém, mas o que estamos dizendo é que o Senhor conhece cada uma delas e o Senhor já venceu essa dor para que essa pessoa pudesse viver livre. Meu Deus, abençoe a todos que estejam nos assistindo e se alguém está ainda aprisionado a algo assim, que essa algema seja quebrada, que essa prisão seja aberta e que ela seja livre para sempre dessa mágoa, dessa lembrança dolorosa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém?
Como ele nos perdoou, nós podemos perdoar, e só porque ele operou. Ninguém consegue fazer nada sem a ajuda de Jesus. Aliás, ele disse isso: sem mim nada podeis fazer. Então peça ajuda ao Senhor, fique livre dessa amargura, dessa mágoa. Você vai ver como o seu coração vai ficar mais leve. No mais, ficamos por aqui. E até o nosso próximo encontro.